Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez a esta casa que nos recebe com muito amor e carinho. Aqueles companheiros que já nos acompanham, bem-vindos. Aqueles companheiros que vêm a primeira vez à casa, bem-vindos. Aqueles companheiros que já conhecem o nosso trabalho, que estão aqui hoje, se dispondo a esse momento, a esse encontro, bem-vindos. É com grande satisfação que nos encontramos hoje para mais uma tarde de estudo, né? E de aprendizado, porque nós aprendemos quando lemos, aprendemos quando ouvimos e aprendemos quando praticamos, né? Colocamos em prática o conhecimento adquirido. Então é importante que nós tenhamos essa percepção da nossa responsabilidade, da nossa busca incessante do saber. Então sejam bem-vindos. Os nossos companheiros da internet que já nos acompanham, bem-vindos. Alguns problemas de som, às vezes aparece, fica tendo dificuldade, por isso que hoje estou um pouco afastado para poder melhorar o som, mas tudo é resolvido, ok? Antes de começarmos, só alguns lembretes, né? Pedir que os celulares sejam desligados, né? Sempre que tiver celular, ou deixe no vibracal, tá? Vamos falar também sobre os trabalhos da casa, que todos já conhecem, né? Nós temos trabalho todos os dias. E às sextas-feiras nós temos um trabalho que eu acho que é de suma importância, que é o trabalho com os dependentes químicos. E atende-se os dependentes e as famílias. Não é uma reunião pública, mas é um grupo que se reúne para prestar o auxílio àqueles que estão necessitados. Aos sábados nós temos a entrega dos lanches, inclusive se alguém desejar participar como voluntário, às 18 horas sai uma turma, né, com trabalhadores para entregar os lanches na região, para aqueles nossos companheiros que estão necessitados. Bem? E no segundo sábado de cada mês entregamos cestas básicas para todos, para 60 famílias, né, que são cadastradas. Então, cada segundo sábado de cada mês, durante 6 meses é servida essa ajuda. Por isso que nós agradecemos as colaborações e pedimos, continuamos pedindo, para quem puder ajudar com alimentos não perecíveis, estamos aceitando essa doação. Ok? Então, podem nos acompanhar pela internet, se os companheiros quiserem formular suas questões também. É só acessar o site www.casadocaminhosantana.com.br e tem lá as palestras que vão ser realizadas. Quem não puder vir, quiser assistir pela internet, é só acessar o computador. Tá bom? Então vamos, companheiros. Vamos fechar os nossos olhos de plano físico. Vamos nos acalmando. Vamos sentindo o abraço caloroso dos companheiros da espiritualidade que aqui já se encontram, preparando esse ambiente para nos receber, sentindo esse abraço, sentindo o reconforto, o equilíbrio dessas energias salutares que são despejadas sobre nós. E unindo os nossos pensamentos, vamos buscar nosso Mestre Jesus, os amigos do plano espiritual que aqui encontram. E hermanados nessa corrente de pensamentos, vamos agradecer a oportunidade que nos é dada de podermos, Senhor, nesta tarde, nesse encontro desta tarde, Senhor, aproveitar o máximo que estaremos realizando. Que assim seja. Envolvendo com muito carinho o nosso companheiro Stalin, que fará por nós a palestra desta tarde. Que seja feliz na sua exposição. O tema é Identidade Cósmica. Você está, seja bem-vindo. Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre Identidade Cósmica, que é um livro da Hernancy Dupont, Escutando Sentimentos. A Hernancy Dupont, ela fez uma série de livros sobre a harmonia interior. Ela, quando estava encarnada, participou da elaboração a revisão do Livro dos Espíritos junto com Kardec. Agora, desencarnada, ela tem transmitido normalmente essas... Eu vou me apresentar porque eu fui recebido com tanto carinho aqui por esta casa, pelos trabalhadores da casa. Então, deixa eu me apresentar a eles, que eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. Eu sou
Stalin Rodrigues. Eu, em 76, comecei a trabalhar no Espiritismo, 75, 76, lá no Centro Espírita Discípulos de Jesus, que é no Bexiga, na Bela Vista. E até setembro do ano passado, eu estava lá naquela casa. Aí, setembro, agosto, aí tive que fazer uma operação. Essa operação correu, graças a Deus, tudo normal. Eu, fiquei 5 dias no quarto, depois fui para casa, tomei aqueles remedinhos de operação, 7 dias, e fiquei sem tomar mais nenhum remédio. Só que, um mês depois, o problema da labirintite, que já eu tinha antes, voltou a mexer comigo. E aí eu fiquei uns 3 meses tomando esse remédio para a labirintite. O médico lá da equipe falou que ia ser assim mesmo, né? E tudo bem. Só que aí, como o meu centro trabalha à noite, para sair aqui da Vila Maria que eu moro, até lá ter que pegar o trânsito pesado, então eles me aconselharam a que eu procurasse um centro aqui perto e recomendá-lo ao nosso lar. Como eu já conheci aqui, que é ligado ao nosso lar, eu vim para cá e, graças a Deus, fui muito bem recebido. Então eu agradeço a todos os trabalhadores e fica então dito por que eu tenho participado e o que nós estamos fazendo aqui. Estou à disposição da casa, embora atualmente eu fique mais quase como assistido do que como trabalhador, né? Porque estou indo numa boa, né? Mas faz parte da caminhada. Então, nós vamos falar hoje sobre a identidade cósmica. O problema é que, atualmente, o planeta Terra passa por uma grande transformação. O ano passado, nós tivemos uma mensagem psicografada por o Edivaldo Franco, que foi dada por Bezerra de Menezes, falando que o planeta tinha entrado na era do espírito. Então, durante uns 50 anos, provavelmente, porque depois nós vamos entrar na época da regeneração, o planeta muda, vai mudar tudo. E durante essa fase, esses 50 anos, o planeta fica numa evolução completa. Mudam-se as estruturas geológicas, muda todo o sistema, tanto que nós estamos vendo aí toda hora, derrete gelo, furacão, terremoto, e essas coisas todas fazem parte da programação da mudança do planeta. E muda também as pessoas, os seres que estão aqui. Então, já estão trazendo seres muito mais evoluídos de planetas superiores para acelerar o nosso desenvolvimento. Já veio chegando e vai chegar e vai mais. E aqueles irmãos que se recalcitrarem no mal, infelizmente, terão que deixar o planeta. Então, esse é um apanhado geral do que nós temos aí pela frente, né? Mas o que nós somos? Veja, nós vamos ver o que é que nós somos. Nós somos espíritos imortais em busca da luz divina. A nossa atual existência é apenas um momento, é um pequeno momento em nossa caminhada. Já vivemos muitas vidas e viveremos muitas outras em nosso caminhar. Por quê? Porque o nosso destino é para anjo, para arcanjo, é lá para cima, para o aconchego de Deus. Esse é o nosso destino. Queiramos ou não, podemos retardar, podemos acelerar. Depende de como nós vamos encarar o problema. O Criador nos ama como nós somos. Temos um nobre significado para Deus. Somente nós, por enquanto, não descobrimos o valor que nós temos para Deus. Normalmente a gente quer ser importante, mas para Deus, tanto é importante cidadão que vive ali simples, né? Como o outro, que é um bruto de um cientista, renome, etc. Para o Pai, são todos filhos, né? E nós é que ficamos com o nosso orgulho, queremos ser melhor do que somos. E não entendendo o momento que nós estamos vivendo. Então, para entender, eu vou fazer um lapso na palestra, vou falar sobre um livro que eu li, de Brian Weiss. Brian Weiss era um psiquiatra
um psiquiatra de renome do Mount Sinai Medical Center, dos Estados Unidos. Ele era neurologista, cientista, médico psiquiatra e diretor de psiquiatria desse hospital. Então, o que vai acontecer é dentro desse hospital e tem algumas pessoas que estão envolvidas. Uma delas, a principal, é a Caterine. A Caterine é uma jovem de 27 anos, bonita, e ela era técnica de laboratório. Os outros dois é o doutor pediatra, amado, que se entendia muito bem com a Caterine, né? E o doutor Frank, que era diretor de cirurgia do hospital. Então, o doutor Eduardo, que se dá bem com a Caterine, ele viu que o comportamento dela estava meio esquisito. E pede para o doutor Brian Weiss, tratar psicologicamente dela. Eu falei, manda ela para cá, a gente vai fazer o tratamento. Bom, teoricamente é fácil, mas ela levou 2 meses para ir e resistia para ir. Aí, ela foi. Então, o Dr. Brian foi ver, ela tinha medo de água, medo de engasgar, ela não tomava comprimido, medo de sufocar, tinha medo de avião, medo de escuro, medo de morrer, e dormia no hall do apartamento. Não dormia no quarto não, dormia lá no hall. Né? Ela conheceu um tal de Dr. Stuart, que era um médico judeu, casado com 2 filhos, mas era um gênio forte e agressivo, e já vivia com ele há 6 anos, né? Essa relação. Então o Dr. Brian começou a fazer o tratamento. Durante 18 meses, ele fez um tratamento convencional. Aí o progresso era muito pouco, mas o Dr. Brian falou, mas eu tenho que ajudar, eu sei que eu vou ajudar essa moça. Aí o que ele faz? Aplica a técnica de hipnose. E na hipnose ele começa a regressão. Foi até a infância. Aí descobriu alguns problemas. E essas fases ele foi eliminando os problemas, mas não resolvia o problema da moça. Aí chegou nessa infância, ele fala, ela estava hipnotizada e falou, agora vamos aonde começaram os seus problemas. E aí é interessante. Aí ela fala assim, porque é um resuminho, claro, né? Mas ela vai falar assim, eu sou Aronda, criada egípcia, estou no ano de 1863 a.C., está havendo um maremoto, uma tempestade muito grande, ela está com a filha Raquel no colo e morre afogada. Veja, ela tinha medo da água, né? E ela morre afogada. Então, segundo o Dr. Brian, isso aí passou para a vida atual. Aí depois ela aparece como Luísa, era uma espanhola no ano de 1756 e era prostituta. Depois, veja, esses fatos começam a acontecer e durante esses transes hipnóticos, ela começa a desenvolver a mediunidade, a sensibilidade. E aí começa a ter contato com outro plano, que eram os grandes mestres, né? Então, aí o mestre fala assim, o mestre fala para ele, você está aqui por nossa causa. Causa não era a jovem, causa era ele. Falou, aqui ao meu lado está o seu pai, o nome de Abrom, etc., que era um nome judeu que o pessoal não conhecia, porque lá nos Estados Unidos o nome do pai dele era outro. E está aqui o seu filho, que era um espírito muito evoluído, que nasceu e viveu só 23 dias, nasceu com o coraçãozinho invertido. Quando o rapaz morreu, ele ficou desesperado. Falou, pai, ciência é essa que não consegue nem salvar meu filho. Aí ele que ia para a clínica médica, pega e direciona para a psiquiatria. Então o rapaz ali falou, olha, eu realmente nasci, que é para mostrar para você que a medicina tem seus valores, mas
limitado. Ele era um espírito muito evoluído, sacrificou para vir aqui para mudar a cabeça do pai. Aí o pai, quando ouve essas mensagens, começa a pesquisar a religião. Aí ele fala, peraí, tem alguma coisa diferente, porque ele não acreditava, era um judeu, participava de algumas festinhas familiares, né, em relação ao judaísmo, mas não era um praticante, nada disso, o pai era, ele não. Então ele alertou, aí ele vai pesquisar na faculdade os livros de religião. Ele vê lá o seguinte, em 325 anos depois de Cristo, o imperador Constantino e sua mãe Helena suprimiram as referências à reencarnação que existia no Velho e no Novo Testamento. Aí apagaram. Quer dizer, a partir daí, por quê? Porque Constantino achava que se acreditasse na reencarnação, o pessoal não iria atrás da igreja que ele estava representando, né? Que ele tinha puxado para si. E aí o poder dele se diluiria. Então, os primeiros padres da igreja, que eram os gnósticos, Clemente de Alexandria, Orígenes, São Jerônimo, eles acreditavam que já tinham vivido e que voltariam a viver. Mas aí, não só foram tirados de lado, como aqueles que continuaram acreditando na reencarnação foram perseguidos. Brian, ela aparece depois, numa outra parte que ela é vista, o Brian era professor, em 1568 a.C., Brian foi seu professor. Ele chamava-se Diógenes e conversava com Eduardo, o pediatra, sobre símbolos e triângulos que ensinava para ela. Mais tarde ela aparece vendo uma carroça com roda de pedra carregada de palha. E o pai dela, Eduardo, de novo, pediatra, né, agora nessa vida, conversava com o Brian novamente sobre colheitas e leis de governo. Depois ela aparece como um menino em 1473 com o nome de John, e lá nos Países Baixos, aqui uma guerra, estava morrendo no meio mundo, e vem um cara por trás e corta o pescoço dele. Só que esse cara que cortou o pescoço dele é o atual companheiro. E ela estava vivendo. E veja o problema dela de engolir os problemas, né? E aí ela aparece como escrava, etc. E a última parte aparece como piloto de guerra da Segunda Guerra Mundial, ele era alemão. O Dr. Brian pergunta para o mestre, que lições ele tinha a aprender para poder ensinar? Os mestres falam, aqui devemos partilhar o nosso saber com outras pessoas. Aqui temos capacidades muito além das que julgamos possuir. Há quem descubra isso mais depressa que outros. Há de que devemos ter consciência dos nossos erros. Então agora vamos voltar ao nosso... Então, veja, nós vimos isso. Então, nossas imperfeições são frutos do nosso atual estágio evolutivo e devem ser tratadas com carinho, com atitude amorosa. Amar a si mesmo é o principal do ser na reencarnação. Nós queremos progredir, queremos chegar lá, queremos. Então, nós temos que nos amar a nós mesmos. A minha mulher, gosto demais dela, mas eu tenho que gostar de mim também. Eu tenho que chegar lá. Gosto dos irmãos? Gosto. Estamos a ganhar tempo. Mas a minha caminhada, eu vou fazer sozinho, como ela vai fazer sozinho, cada um de nós, vamos lá. Para a nossa jornada, precisamos saber o que somos na obra incomensurável do Pai. Singularidade. O que é singularidade? Singularidade é o conjunto das nossas características morais e espirituais, incluindo as mazelas que foram colocadas no homem para o bem. No Livro dos Espíritos, na pergunta 907, está lá, visto que o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo? Resposta dos Espíritos, não.
a paixão está no excesso acrescentado à vontade. O princípio foi dado ao homem para o bem. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Novamente, todos os abusos que nós fazemos é que nos causam mal. Porque a paixão, o que é a paixão? Ah, eu adoro minha mulher, gosto. Quer dizer, já passou do amor, passou para a paixão. Não, né? Mas, se eu pegar esse negócio, começar a transformar isso em sonho, transformar em martírio, perde tudo. A paixão é para que a gente supere. É para que o atleta chegue lá e ganhe o ouro olímpico, a prata olímpica e essas coisas. Então, foi acrescentada a gente. Agora, se começar a abusar, vai ficar machucado, não vai chegar lá. Então, essa é a identidade cósmica, que é o título do negócio, diz o seguinte: quem se ama, imuniza-se contra as mágoas, guarda serenidade perante acusações, desapega-se da exterioridade como condição para o bem-estar, foca soluções e valores, cultiva a indulgência com o semelhante, tem prazer de viver e colabora espontaneamente com o bem de todos e de tudo. Esta é a identidade cósmica. Devemos aceitar os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos impulsos e pensamentos e entrar em contato com eles sem reprimir. O que significa isso? Significa que nós temos pensamento que não é bom. Claro que temos. Temos desejos que não são bons. Claro que temos, né? E temos atitudes também que não são boas. Eu me lembro que eu tinha perto de casa tinha uma senhora que era médica espírita. Antes de começar a trabalhar na doutrina, aí depois de uma certa idade, de 23, 24 anos, comecei a vir para o espiritismo, né? Antes eu não acreditava em nada. Aí aconteceu um fenômeno na minha vida. Eu vi lá meu avô, meu nome, à noite, quando eu vinha da escola, eu trabalhava de disco, à noite estava vindo para casa, e eu não acreditava em nada, e está lá uma entidade, está lá uma pessoa, não era de véu branco não, mas era uma neblina assim. Olhei, que é isso, né? Aí cheguei em casa, conversei com meu pai, já frequentava a federação, minha irmã também, mas eu era que nem o Dr. Brian, não acreditava em nada, estava muito bem, né? O Dr. Brian aí passa a acreditar, né? E aí escreve o livro dele já vendeu mais de 1 milhão de volumes. Aí eu passei, a partir daí eu comecei a pesquisar o assunto, mudei o pensamento. Então, uma vez consultando essa entidade espiritual, falei, como é que eu faço quando eu tenho bons pensamentos? Lá, fala com Deus, fala, Deus, perdoa os meus maus pensamentos. E aí eu passei a fazer assim, né? Uma vez, eu vinha do meu serviço, e essa foi brava. Só pensamento ruim, mas estava um negócio. Eu fazia oração e o pensamento nada de sair, eu orando e vindo. Na Vila Maria descia até a Brigadeiro Tobias, tinha uma rosinha ali que pegava o ônibus, para vir para ali. Aí eu desci, quando eu chego na fila do ônibus, o moleque estava do meu lado, olhei na minha jaqueta, estava lá o cocô do pombo. Falei para ela, só faltava essa, né? Não tem mais jeito. Eu estava tentando me libertar daqui, não tinha como. Aí peguei o ônibus, sentei atrás e fui, né? Fui lá tentando. Aí quando a gente chega em frente onde é a rota hoje, ali na Tiradentes, entra um homem com uma sacola, mas o homem cheirava mal. Mas cheirava mal. Aí ele entra, o ônibus anda 20 metros, eu peguei o ônibus errado. Aí o motorista parou, ele desceu. Eu não tenho explicação até hoje. Mas a verdade é que depois, nem querendo pensar o que eu estava pensando antes, eu não conseguia mais. Mas limpou. É interessante a vida, né? São os problemas da vida que vem. Bom, então quando a gente tem pensamento, então o que chegamos à conclusão? Tem pensamento?
Então, vamos aceitar esses pensamentos, esses desejos, assim, entrar em contato com eles sem reprimir-los. Aceitar não significa que nós vamos nos acomodar, eu pensei, tudo bem, vamos continuar pensando. Ou, eu estou assim mesmo, vou continuar desse jeito. Não é nada disso. É que nós devemos entender o que está se passando, investigar e redirecionar esse patrimônio sem rigidez e desamor. Vamos pegar isso que não é bom, passar por uma parte boa e melhorarmos a nós mesmos. Ainda hoje, antes de sair de casa, eu vi lá o notícia. Esse pichador, antigamente a turma fazia esse grafitagem, né? Todo mundo achava, porque sujava tudo quanto era parede. Agora eles estão fazendo uns muros direitinho. Pegaram um negócio que incomodava todo mundo, agora está tentando embelezar e levar para o lado da arte. Inclusive dando estudos nas faculdades. Vamos avaliar a vida que temos, o que somos e viver um dia após o outro. Né? Quando nós amamos a nós mesmos, vivemos a mercê. Quando nós não amamos a nós mesmos, nós vivemos a mercê das influências dos palpites dos outros. A aprovação alheia, nesse caso, fica sendo mais importante que a aprovação interior, quando deve ser exatamente o contrário. Nós temos que nos examinar por dentro e buscar a nossa aprovação interior. Quando aceito as coisas como são, aí é que vem a resposta. Tenho, não é? Tenho. Aceito. Então, aí eu me fortaleço. E posso modificar todas essas coisas. Então, eu resgato a minha força e o poder transformador e eu mudo tudo isso. No livro dos Espíritos, pergunta 919, agora vem a solução. Bom, tudo que nós vimos aqui, nós vimos todas aquelas vidas, eu falei, o som de vidas, as pessoas que nós vimos. Então, o que nós vimos? Tem espíritos que já estão mais evoluídos, como é o Dr. Brian, o Dr. Eduardo, ou porque vieram de um planeta mais evoluído, ou porque já tinham mais vivência, tinham uma vida bem maior do que os outros. A moça não, a moça já veio com uma vida muito mais sacrificada e agora estava indo, né? Já tinha sido piloto, já estava caminhando para uma outra vida. Então essas diferenças existem. Os espíritos aqui são mais jovens, outros bem mais velhos, né? E a humanidade caminha desse jeito. Então nessa pergunta aqui do livro dos Espíritos, na pergunta 919, ele diz o seguinte: qual é a pergunta do Espírito? Qual é o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mundo? Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade vos disse, conhece a ti mesmo. Esse sábio da antiguidade, a nossa colega já falou na semana passada, era Sócrates, que foi mais ou menos, já falou também a época, que eu aqui vou falar só mais ou menos, 500 anos antes de Cristo. Por quê? Jesus é o governador planetário. Ele esteve trabalhando na formação do planeta, segundo as informações espirituais. Ele construiu, quer dizer, há 5 bilhões de anos atrás, ele já era um Cristo formador de planetas, construtor de planetas, junto com outros espíritos. Então, ele fez o planeta, construiu o planeta, né? E ele sempre, em todos os tempos, ele enviou os seus missionários para a Terra. Enviou para a China o Confúcio, para a Arábia, enviou para todo canto, Buda, para a Índia, para todos os lados, sempre houve assistência de espíritos mais evoluídos que vieram ajudar no progresso da Terra. Então é aí que ele fala, né? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. É tudo aquilo que nós acabamos de dizer. Então, Santo Agostinho diz assim: eu, quando estava aí na Terra, quando eu vivia na Terra, eu fazia o seguinte: à noite, quando eu ia dormir, antes de dormir eu ia fazer minhas orações, estava lá meu anjo de guarda, né? Mentor espiritual, aí ele
falava, bom, deixa eu rever o que eu fiz durante o dia. Então ele passava a minha revisão. Será que eu fui bom para todas as pessoas? Será que eu magoei alguém? E aí ele revisava tudo. O que eu devo corrigir, tudo, e depois dormir em paz. E assim, com essas revisões diárias, ele foi se melhorando e crescendo espiritualmente. Eu só ia falar mais uma coisinha aqui, rápido, é que já, meu tempo já foi. Quando eu fui fazer, eu falei para vocês que eu fiz a Escola Aprendiz do Evangelho. Então, quando a gente entra na Escola Aprendiz do Evangelho, o comandante Edgar Amon, quando eu estava na Federação Espírita, ele recebeu a incumbência de que deveria fazer as escolas, que era para evangelizar as pessoas. Não era para formar trabalhadores, não. Hoje em dia, nossas casas muitas vezes trabalham mais para formar trabalhadores, mas ele fazia para evangelizar. Então, a Escola de Aprendiz do Evangelho pega lá desde Abraão, bem, 4.000 anos antes de Cristo, vem fazendo as lições, né? Então, nossos dias. E na Escola de Aprendiz do Evangelho, quando a gente entra, então tinha uma caderneta, que era a caderneta preta, hoje em dia é azul, amarelo, não tem mais cor. Mas na época era preta. E o que a gente fazia nessa caderneta? A gente escrevia lá, vícios. Então, que vícios você tem? Fumo, álcool, jogo, pula, então listava. Então cada um via lá o problema seu, né? E os defeitos que são mais difíceis de corrigir, que são orgulho, vaidade, inveja, ciúme, avareza, ódio, vingança, também é listado. Então cada um de nós escreveu o que dá na cabeça, não. Eu estou muito impaciente, continuando assim. E botava lá esse negócio. E ficava escrito lá. Então, quando acontecia um problema, a gente ia lá e anotava para ver. Mais tarde ia fazer a revisão para ver o que tinha progredido, o que não tinha progredido. Então era essa a forma. Não tinha nada de ficar cobrando, você não fez isso, nada disso. De gente da turma não tinha nada que ficar perturbando a orelha de quem estava lá. Nós é que tínhamos que procurar. Então essa era uma forma que nós tínhamos para poder vencer. E a outra coisa, meus caros, é que quando nós falamos em identidade cósmica, existe uma coisa que se chama arquivo acástico. Esse tal de arquivo acástico, toda a espiritualidade, independente de ser espírita, fala nele. O que é isso? É que lá no plano espiritual, quando a gente desencarna não é uma passagem, né? Você sai desse plano e vai para o outro, depois volta para esse, vai para o outro. É uma linha, não tem esse negócio que morreu, não morre nada. Nós apenas mudamos de posição. Então, quando nós chegamos lá, aí ele fala, puxa, mas eu fiz isso, aquilo, aquele outro de errado. Por quê? Aí o mestre, o dirigente espiritual, fala, pera, vamos lá na sala, aí projeta lá a vida do cidadão, fala, tá vendo? Na outra encarnação aconteceu isso, agora aconteceu isso. Então, tá tudo aí. Esse tal de arquivo acástico é o seguinte, quando projeta tudo que viveu, sentimentos, tudo, você está vendo um filme ali da sua vida rodando. Só que eles tomam cuidado para quê? Aqueles acontecimentos que foram muito graves, que possam machucar o espírito, não seja prejudicado. Então só vai mostrar aquilo que interessa. Meus queridos, eu agradeço a oportunidade. Eu estou fazendo essa palestra por um puro engano, porque eu li errado lá no negócio. Era para o meu jovem aqui fazer a palestra e eu ter feito o início aqui do negócio. É a idade, né? Agora nós estamos com 76 anos, estamos indo para 77, e esses problemas todos é próprio da idade. Então tem uma série de restrições que vão aparecendo. Então vocês me perdoem, mas fiquem com Deus, tudo de bom. Vai não. Aí tem razão, eu esqueci. É que aqui é outro esquema. Não. É a primeira vez assim mesmo, né? Nós ficamos meio
meio inseguros de falar em público, né, primeira vez, mas isso faz parte do aprendizado. Essa não foi a primeira vez que você vai ficar na saia justa, vai ter outras vezes. Não tenha calma, vai chegar o seu momento certo, tá bom? Companheiros, fica aberto agora o momento para perguntas, né, questionamentos a respeito do tema. Se alguém tiver alguma colocação, é só me avisar aí que eu levo o microfone para vocês. Boa tarde. Apesar de ser a primeira palestra, mas está muito boa, né? A gente sabe, mesmo nós já temos uma experiência um pouco maior, mas o nervosismo, o medo, a insegurança é a mesma, não muda, né? Isso é normal. Osmar Santos falava, se tirasse dele a insegurança de narrar um jogo, já não era a mesma coisa. Então a insegurança vai sempre ter, né? Mas com relação ao tema identidade cósmica, vou colocar um assunto que tem correlação, mas o foco ali, a abordagem, é puramente psicológica. Fala-se muito em extraterrenos, ou UFOs, né? Vamos falar assim, nós todos somos espíritos imortais e sabemos que o universo é habitado por diversas outras humanidades, muito semelhantes a nós, em outros orbes distantes da Terra, mas para essas pessoas que têm essa dúvida, existe ou não extraterreno? E se existe, como que o Espiritismo, nós, aqui no momento, poderíamos fazer uma comparação, né? Olha, o problema é o seguinte. Eu gosto muito de física, não entendo física. Não dei para o negócio. As minhas restrições são muito grandes. Mas gosto de ler. E quando eu comecei a acompanhar esse problema de física, nós vimos o seguinte. Antigamente dizia-se que nós temos a Via Láctea, e dizia que tem um bocado de galáxia aqui por dentro. A Via Láctea é a nossa galáxia, que tem trilhões de estrelas, etc. Então dizia o seguinte, na nossa galáxia deve ter uns 100 mil mundos habitados semelhantes ao nosso. Hoje a NASA diz o seguinte, deve haver 50 milhões de mundos igual ao nosso na nossa galáxia. E uma outra coisa, um outro cientista, esses que cuidam da astronomia, ele falou o seguinte, bom, nós temos aí 200 milhões de galáxias. Falei que nós aqui são trilhões de estrelas, etc. Bom, nós temos 200 bilhões de galáxias. Aí o outro fala, bom, e os outros 700 bilhões, onde é que estão? Eu falo isso por quê? Porque olha o poder do Pai. Olha o que ele controla nesse universo. É imenso. E ele cuida de nós também. Quanto à pergunta dele, eu acho que eu também continuo em dúvida. Porque, eu vou ser sincero, eu já li alguns livros espíritas, não é porque eu li o livro espírita que eu sei também. Não. Tem que ler com uma análise crítica, porque o espiritismo é isso. Ele é filosofia, ciência e religião. Não é porque está escrito que você aceitou e acabou. Não, nada disso. Você vai ter que pensar a respeito. Então, sinceramente, não cheguei a uma conclusão. Porque tem alguns livros que falam que lá no Egito teriam chegado seres extraterrestres, etc. Tá. Lá tem lá a esfinge, essas coisas. Eu perguntei a entidade espírita que eu falei, esse negócio de UFO aí. Ele falou, filho, isso é coisa da Terra. Aí assistimos um documentário americano sobre os aviões, sobre as pesquisas secretas lá dos Estados Unidos. Eu vi que eles realmente estavam pesquisando tipos de UFO. Sinceramente, não cheguei a uma conclusão, embora eu goste do assunto, tenha lido muito sobre o assunto, mas não vi. Agora, sei outra coisa. A nave que nós soltamos aqui, e estou há 35 anos viajando, agora ela está saindo do sistema solar. Para ela atingir a primeira estrela mais próxima da Terra, deverá levar aí 1000 anos. Então é uma viagem extremamente longa para outros virem para cá. Veja, é o problema que eu enfrento, quer dizer, não tenho resposta porque realmente
assim não há uma conclusão definida. Agora, do ponto de vista espiritual, as coisas mudam de aspecto. Por quê? Porque como espírito, eu posso ir para outro planeta tranquilamente. A gente vai, e vem. Vai e vem. E outros estão nascendo aqui, como eu disse antes. E do lado de lá, os livros espíritas nossos falam que tem até super aviões que transportam os espíritos até aí, tudo bem. Mas agora, materialmente, realmente eu não consigo responder. É complicado, é a pergunta do ser e do ser, né? Então, nós questionamos se realmente temos ou não, materialmente falando, nós ainda estamos engatinhando nesse assunto. Mas nós temos convicção que todos, nós somos visitados constantemente por espíritos, e em determinadas épocas da nossa história, vêm os nossos primos missionários nos trazer lições, e o povo da época, ele identifica, então cria-se, né, personagens, então, objetos que nós não conhecemos, não, mas isso são criações, como falar, criações do homem. Então, o homem não tem certeza, como ele desconhece, ele cria essas imagens para nós. Então, nós vimos aí, caiu um disco voador, tem certeza, mas até hoje ninguém mostrou para nós um disco voador. Né, viram algum movimento estranho e tal, mas existem, como os espíritos falam, ainda não é o momento de ser revelado mistérios, porque não temos a compreensão para entender esses mistérios, não é mistério, essas informações. Tá? Então é a mesma coisa, o que é Deus? Não tem palavras para designar o seu idioma para designar o que é Deus. Basta saber que existe um Criador que nos deu a oportunidade de aqui estarmos e nos criou para o aprendizado. Ponto. No livro lá, O Nosso Lar, tem lá o aerobus, fala do aerobus, transporta os espíritos dentro da cidade do nosso lar. Tá? Então, aqui nós ainda estamos aqui não dá para saber. Quando o homem arriscou sair da Terra para ir para o espaço, né, ele se esqueceu de um pequeno detalhe. Para conhecer o macro, você tem que conhecer o micro. Se você não conhecer o micro, não tem como você entender o macro. Porque Deus cria, a criação é constante. Tá? E se você começa a questionar, começa a procurar, sem se conhecer, você não vai entender. Aí você vai desacreditar, vai ficar incrédulo quanto às situações. Tá? Tem uma nossa companheira, a Maria Silveira. Ela pergunta: temos chances de nascer em um outro planeta? E me responder. Sim, nós temos chance, sim. É normal. É aquilo que eu falei agora de pouco. Nós temos chance, por quê? Porque uma hora a gente nasce aqui, foi lá para cima, cumpriu a tarefa aqui. Se é um espírito evoluído, então pode ir até para um outro planeta mais evoluído. Antes de ler esse livro aqui, tinha um outro livro que é Jornada dos Anjos. Fala de uma entidade, de um cidadão que veio lá do planeta Capela, que estava entrando para a fase que nós vamos entrar, e ele cometeu lá uns desatinos. Ele vem para a Terra, ainda nos primórdios da Terra, e vai passar toda a evolução dele aqui. E uma entidade espiritual, aí é que me chamou a atenção, uma coisa incrível. Porque ele tinha lá uma esposa que se chamava Elvira, que também na época já estava tentando ajudá-lo. Ele era um homem na época super bem. Ele era dono de laboratório, fazia clonagem humana. Ele estava tentando descobrir o segredo da morte. E já estava sacrificando vidas. Esqueceu toda a parte espiritual que ele tinha aprendido, porque aí todo mundo, né, e dando dinheiro para ele. E ele, então, é desterrado, vem para cá, exilado. Ele já não comportava mais ficar lá, porque já estava sacrificando vidas, etc. Aí exilado para a Terra. Ele vem para a Terra, ainda nos primórdios da Terra. Desencarna agora há pouco tempo aqui em Pinheiros. E uma entidade que ajudava ele, que é a Elvira, ela, enquanto fosse evoluída, estava lá, virou Michel, ela vinha aqui e ajudava ele. Reencarnou várias vezes aqui. Um bruto espírito evoluído vinha aqui, reencarnou
morreu de lepra no Egito e veio sacrificando para levantar ele. Conseguiu. No final, agora, passado, conseguiu. Então vocês vejam o seguinte, todos nós temos espíritos bem evoluídos que nos acompanham. A gente não sabe, mas tem. Estão aí conosco. Então tá. Pode. Vai para outro também. Boa tarde. Boa tarde. Ontem, por coincidência, eu assisti um filme chamado Área Q. É um filme recomendado pela Federação, é um filme bem recente, eu acredito que esteja até em alguns cinemas em cartaz e já está em locadora. Ele trata bem esse assunto de UFOs, abduções, viagem no tempo e tudo mais. E ele tem uma relação também muito estreita com o espiritismo. E o diretor, ele disse que ele não considera o filme ficção porque foi baseado em muitos relatos históricos sobre a ufologia de maneira geral. Então, de qualquer forma, esse filme eu estou recomendando, porque eu assisti, eu achei fantástico, muito bom, e faz a gente começar a pensar a esse respeito, como o Washington disse, né? Talvez a gente ainda não esteja bem preparado, mas quem sabe a gente já comece a ser preparado para entender alguma coisa. Realmente eu li um livro, há muito tempo eu gosto desse negócio, muito. Então, antigamente eu li o livro de Erich von Däniken, Eram os Deuses Astronautas. E ele monta um livro tão bem montadinho, que eu falei, não é possível, não havia chance de achar uma. Aí eu li um outro livro, fui à biblioteca, que eu frequentava muito a biblioteca municipal, e tinha lá a aventura de Thorn Heyerdahl. Ele vai à Ilha de Páscoa, que é Erich von Däniken cita a Ilha de Páscoa, etc. Esse pesquisador, antropólogo, ele vai lá e aí ele vê uma coisa diferente. Ele vê que aquelas que estavam lá, aquelas estátuas grandes, eram feitas numa pedreira ali. Ele conversa com o pessoal da região e descobre que realmente aquilo era trabalhado pelos humanos ali, que não foi e que eles transportavam para lá. Então aí, achei a primeira brecha no livro. A outra coisa, e aí volta ao problema do Egito. No Egito também, aquelas grandes pirâmides, o pessoal fala, mas os extraterrestres construíram e levaram lá para cima. Só que, meus queridos, tem um menir lá, uma pedra grande, igual aquela que tem lá no Ibirapuera, aquele obelisco grandão. Eles têm lá na pedreira antiga ainda, descobriram, o arqueólogo, está lá, de 1.000 toneladas. E eles transportavam aquele por barco. Eu li uma série de livros, Espírito e Espírito, como eles transportavam. Mas 1.000 toneladas. Agora, as técnicas que eles tinham é outra história. Porque é inegável. Agora vocês me perguntam. Tem mais uma pergunta? A Marcela de Santos, ela pergunta: se somos espíritos imortais e trazemos nossa bagagem espiritual, o que fazer para melhorar nossa caminhada e atingir o planeta de regeneração? Eu acho que já foi respondido, né? Porque nós vimos o quê? Que nós temos que, antes de mais nada, muito mais. Segundo, se for seguir o esquema de Santo Agostinho, chega à noite e vai lá. Segundo o Brian Weiss, ele fez um livro que é Meditando, e tem um CD. Nesse livro vai fazer o seguinte: ele leva a gente a fazer uma regressão sozinho, e depois, nessa regressão, a gente se encontrar com o nosso espírito, e aí esse nosso espírito que está ali, que não é somos nós, não é ele, com todas aquelas imperfeições, nós vamos ter que ver que ele tem aquelas imperfeições, vamos ter que abraçar amorosamente, aceitá-lo, e é como eu digo, honestamente, eu fiz algumas tentativas de eu não consegui nada. Eu não consigo nem, já tenho dificuldade até para relaxar profundamente. Tem. Então, mas eu acho que a própria coisa respondeu. Obrigado, Sr. Stalin. Esses companheiros nossos estão nos acompanhando, estão nas questões. É importante nós trazermos isso para esclarecer para nós. Nos ajuda muito. Então, eu queria agradecer esses companheiros que participaram dessas colocações. Tem a ver com o tema, está dentro do tema. E só complementar a sua informação, a lição nós sabemos.
que nós temos que fazer para ir para o mundo de regeneração. Acho que todo mundo sabe no seu íntimo. Agora cabe a cada um ter a coragem de assumir, de trabalhar, de se modificar e crescer. Porque isso é esforço íntimo, esforço individual de cada um. Não tem uma fórmula mágica, 1 mais 1 é 2, dividido por 3, não. É o dia a dia, é as suas atitudes, são os seus posicionamentos, não é a sua arrogância, não, mas é você trabalhar, você se conhecer para você poder progredir. Então, essa é a ferramenta que nos permite evoluir. Já estamos no caminho, porque quando você começa a pensar, você começa a raciocinar, penso, logo existo. Se existo, é porque eu penso. Então tem uma finalidade de estar aqui e eu tenho que trabalhar com a melhorar isso aí. Com o tempo nós vamos esclarecendo todos os mistérios, porque o conhecimento é a chave para tirar a candeia debaixo do alqueire e ser colocada no alto para iluminar o caminho de todo mundo. Mas cada um vai ter o seu momento de perceber isso aí. Muito obrigado por estar. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Aguinha é bom. Faça como no filme Nosso Lar. Repõe as energias. Senhores, senhoras, meus irmãos, meus amigos, o nosso tempo, infelizmente, é curto, mas temos que aproveitá-lo ao máximo. Então, chegado o momento agora, depois de muito recebermos, vamos doar. E para isso nós vamos fazer o quê? Vamos fechar os nossos olhos do plano físico. Não é um ritual, não é nada, mas simplesmente para que não dispersemos os nossos pensamentos, né? Então vamos nos concentrando, unindo em pensamentos, vamos abrir os nossos corações em vibrações de paz e amor, vamos pedindo que essas energias possam ser aproveitadas pelos campos da espiritualidade, envolvendo com muito carinho o nosso planeta Terra, que está passando por grandes transformações. Por todos aqueles, Pai, que clamam por justiça, para que recebam conforme o seu merecimento e a sua necessidade. Nos hospitais e leitos de dor, para que suas chagas sejam amenizadas. Por todos aqueles que procuram a resposta para os seus males, para que possa encontrá-lo cada um ao seu tempo, ao seu momento. Sejam essas dúvidas conhecidas. Por todos nós que estamos no nosso desenvolver, estamos na nossa caminhada, meu Pai, em busca da evolução, em busca da modificação moral, Pai. Dai-nos força para que não percamos o nosso foco, não nos percamos pelo caminho, nos orientando, Pai, com a vossa misericórdia. Que assim seja. E agradecidos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, vamos agradecer a oportunidade que nos foi dada desta tarde aqui estarmos e possamos, ao sairmos desta casa, mais reconfortados, entendendo que estamos num processo de aprendizado e a nossa caminhada é longa, mas nós temos disponibilidade, temos vontade de vencer esse caminho. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Aqueles companheiros que vão receber o passe, aguardem orientação, tá bom? Que nós vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. E aqueles que não vão receber o passe, se quiserem, tem uma água aqui, tudo. Gostaria que todos recebessem o passe, que é uma forma de auxiliar no equilíbrio de cada um. Ok? Fiquem à vontade.